Olá, pessoal. Meu nome é Mônica, né? Sou fisioterapeuta e vim aqui trazer a vocês esse tema maravilhoso, né? Participar desse congresso, fazer parte desse time de grande relevância e é sempre um prazer estar aqui contribuindo com vocês nesse congresso de grande relevância que é o terceiro Conaneuro. De grande relevância os profissionais participarem, né, de adquirir conhecimento, porque é sempre bom adquirirmos conhecimento para as nossas práticas, para o nosso desenvolvimento profissional, seja ambulatório, seja hospitalar, seja home care, não importa. Mas é sempre importante termos em mente todo tipo de conhecimento, afinal de contas, adquirir conhecimento nunca é demais. É sempre importante termos conhecimentos atualizados. Então, por que não trazer um pouco de ATM, né? Ressaltar um pouquinho dessa articulação, uma articulação que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso dia a dia. E falar um pouquinho sobre a nossa ATM, ressaltando um pouco sobre a DTM, né? Articulação temporomandibular e disfunção temporomandibular. Então, veja só, pessoal, quando a gente fala de ATM, nós estamos falando da articulação temporomandibular, né? A nossa articulação que se conecta com o osso do crânio, é a articulação móvel, né? Que é, no caso, a mandíbula, que é um osso móvel. Então, ela serve para cantar, ela serve para mastigar, ela serve para respirar, porque a articulação temporomandibular, ela é uma articulação que ela se conecta com vários outros sistemas do nosso corpo. O sistema endócrino, quando envolve a parte de hormônio, né, a questão do desenvolvimento dos dentes, no que se refere ao hipertireoidismo e hipotireoidismo, sistema respiratório, quando a gente precisa da articulação para realizar os movimentos respiratórios, então, a gente precisa dessa parte móvel da mandíbula. E nós temos vários outros sistemas aos quais a articulação temporomandibular se conecta para determinadas outras funções. Inclusive para mastigar, para falar, para cantar, para se alimentar, para deglutir. Então, tudo isso há uma necessidade aí da articulação temporomandibular, reforçando aí realizando todas as funções que a gente necessita. É uma articulação sinovial, é uma articulação que tem vários tipos de partes moles que realmente realizam seus movimentos e cada um tem suas funções. Tem os ligamentos que bloqueiam a abertura de boca, né, o momento de protusão da articulação, o momento da retrusão da articulação. Então, nós temos os ligamentos que atuam como bloqueio para que nada, qualquer tipo de função que a articulação venha a realizar, não sofra aí nenhuma lesão. Nós temos a articulação entre si, como o líquido sinovial, que atua como lubrificação e facilitação do movimento. Nós temos a cápsula articular, que atua aí no impacto, né, do movimento. Então, é uma estrutura complexa e completa. A articulação temporomandibular, ela é complexa e completa. Ela é do tipo Gingling, faz vários movimentos em um único eixo, bicôncava. Então, assim, para que haja esse deslizamento entre a articulação, principalmente no que se envolve ao disco, né, o disco articular. Então, assim, é uma articulação completa. É uma articulação completa. No que se envolve na área oclusal, né, nessa área de oclusão, ela não tem total dependência para ela existir. Veja bem, a articulação temporomandibular entre o processo condilar com o osso temporal, não há necessidade para ela existir, não há necessidade da área oclusiva, ela é independente. Cuidado para vocês não confundirem com a mandíbula,
tá? Eu estou falando da articulação em si. Então, é uma articulação completa, como qualquer outra articulação sinovial. Disfunção temporomandibular, ela já insere nas alterações, baseado na própria articulação. Alguma alteração que venha causar disfunção na articulação, seja ela funcional, seja ela parafuncional. As parafuncionais, como por exemplo, você morder um bico de caneta, você colocar manias feias na articulação, como morder os lábios ou morder os dentes, né, da articulação, roer as unhas, colocar a mão sobre o queixo. Então, são movimentos parafuncionais. E nós temos as funcionais, morder os dentes, ranger os dentes, que nós chamamos de bruxismo, né? Então, tudo isso vai favorecer o quê? DTM, que é disfunção temporomandibular, e ainda por cima algum tipo de trauma, algum tipo de acidente que venha causar uma alteração traumática, e isso vai acarretar uma certa disfunção. Então, isso, pessoal, a disfunção temporomandibular são fatores que contribuem para alguma alteração que venha desencadear a disfunção na articulação. E aqui a gente vai ressaltar um pouco da neuroanatomia, né? Nós vamos falar de vasos e nervos. Então, toda essa parte de vaso e nervo é para quê? Para nós observarmos, né? Nós observarmos como a ATM ela é vascularizada e como a ATM ela é inervada. Então, vocês estão vendo aqui essa foto aqui é da artéria aorta, aquela artéria que sai lá do nosso coração, que leva sangue para o corpo inteiro. Então, essa artéria, ela é de extrema importância na vascularização da ATM. Vocês podem até estar perguntando, mas a artéria aorta, o que ela tem a ver com a ATM? Ela tem tudo a ver com a ATM. Por quê, gente? Veja só. Quando nós falamos de artéria aorta, nós estamos falando das ramificações, né, nessa região mais superior. Então, a vascularização da ATM, ela vem nessa região mais superior. Nós temos a artéria subclave direita e a artéria carótida comum direita. E nós temos a artéria subclave esquerda e a artéria carótida comum esquerda. Então, são essas artérias que vão subindo, e isso vai favorecendo, né, essas ramificações para que haja aí a parte de irrigação. Então, veja só, a artéria carótida comum, né, vocês estão vendo aqui, a subclave direita, a artéria carótida comum direita, tanto a esquerda, tanto a artéria carótida direita, esquerda, e a subclave esquerda. Então, veja só, quando a gente fala da artéria subclave, a artéria carótida, nós vamos ressaltar aí sobre essa questão das ramificações. Veja bem, quando nós falamos de tireoide, né, nós temos aqui como se fosse um ponto de medida, um ponto de medida, né? A artéria carótida comum, ela vai se ramificar para cima. Então, ela vai se ramificar para cima. Quando ela chega até um certo ponto da tireoide, ela se ramifica mais ainda. Então, quando ela se ramifica, ela tem a artéria carótida interna e externa, tá? Interna e externa. Na artéria carótida interna, ela faz todo o processo de irrigação mais interna do nosso cérebro. Porém, quando a gente fala da artéria carótida externa, nós temos aí duas ramificações, que são as artérias, que vão favorecer a irrigação da ATM. Quem são elas? A artéria temporal superficial e a artéria maxilar.
Então, são duas artérias que advêm da artéria carótida externa. Então, veja bem, a artéria superficial, temporal superficial, ela vai irrigar todo o couro cabeludo de forma superficial, uma parte da orelha, tá? Uma parte da orelha e uma parte, né, dessa região aqui do temporal. Então, toda essa região aqui do couro cabeludo, de parte superficial, ela é irrigada pela artéria temporal superficial. Já a artéria maxilar, que também advém da ramificação da artéria carótida, ela vai também se ramificar. Só que ela sai de onde, gente? Ela vai sair lá por trás da mandíbula, chamada glândula parótida. Glândula parótida, pegando aquela parte da incisura, fazendo as suas ramificações para que haja as irrigações da maneira correta. Então, a artéria maxilar, ela vai se ramificar como vários microvasos, né, que são as artérias. E essas artérias, elas vão vir ramificadas, sendo elas a artéria auricular, né, média e acessória. Nós temos a artéria timpânica, que vai também irrigar o tímpano. Nós temos a artéria meningea, que vai irrigar principalmente a dura mater, né? E nós temos várias outras artérias. Então, essas artérias, pessoal, elas vão tipo criar uma teia, né, que são várias artérias que a maxilar vai sendo ramificada para favorecer a irrigação da ATM. Então, tudo vem da onde? Da artéria aorta, tá? E aí, pessoal, nós temos a nossa, olha aqui, chegou aqui nessa região da tireoide, a artéria carótida, ela se expande, pegando a ramificação entre a artéria carótida interna e externa. E com isso vem a artéria maxilar e a artéria superficial, temporal superficial, pegando lá da parótida, vindo nessa parte da incisura da mandíbula. Então, com isso, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, todas as partes de inervação, né, toda a parte de ramificação da artéria maxilar. E isso faz com que ocasione aí toda essa parte vamos dizer assim, de nutrição, né, e oxigenação para a área da ATM. Então, nós temos a artéria auricular, meningea, maxilar, que é a própria artéria que vai fazer toda essa irrigação. Nós temos a artéria timpânica, né? Então, tudo isso advém da onde? Da artéria maxilar. Então, vocês estão vendo aí o couro cabeludo sendo inervado, sendo vascularizado, é a artéria temporal superficial. Então, ele faz todo esse processo de vascularização, levando sangue, nutrição e oxigenação para essa região. Então, vocês estão vendo aqui as veias. As veias, elas são responsáveis por fazer a drenagem. Então, ela tira o sangue de um determinado local e leva sangue para outro local. Então, drenagem é tirar de um local para levar para outro. Então, nós temos a veia temporal superficial e nós temos a veia maxilar. Então, com isso, pessoal, o que acontece? Quando eles querem drenar o sangue, a veia temporal superficial, ela vai receber sangue da artéria temporal superficial, jogar na jugular, e isso vai levar para o coração, para fazer todo o processo de hematose, tá? Onde ocorre aí as trocas gasosas. Então, é feita a questão da drenagem. Nós temos a veia maxilar, que vai receber todo o sangue da artéria maxilar, e isso vai levar para a veia jugular, e a veia jugular levar para o coração. Então, drenagem é isso, as veias servem para drenar o sangue, tá? E levar para o coração, para ocasionar aí o processo de hematose. Então, as veias servem para fazer a drenagem, tá? Tirar de um lugar e ir para outro.
Aí nós temos aí a via temporal e a via maxilar, onde ela se ramifica. Vocês estão vendo aí, ó, como se fossem umas teiazinhas de aranha, e isso são microvasos que vai causando aí essa drenagem para que ocorra a hematose. Então, gente, se nós falarmos de drenagem, se nós falarmos de artéria, veia, a gente sabe que a artéria leva sangue rico em oxigênio. A veia, ela tem sangue, o quê? Pobre em oxigênio. É tanto que na veia você observa que a coloração ela é mais escura, diferente da artéria, que o sangue ele é mais clarinho. Então, se nós observarmos, a artéria leva sangue, leva oxigênio, ele praticamente leva nutrição, né? Toda essa parte nutritiva. Já a veia, ela leva sangue de forma. Na ATM, ela faz o processo de drenagem para levar para a jugular e fazer o processo de hematose, que é o quê? Essa troca gasosa, né, para que haja, né, toda essa parte de vascularização de forma tranquila, de forma a qual possamos ter aí todo esse processo de oxigenação de ATM, couro cabeludo, orelha, né, fase timpânica, meningia, né, que a dura mater, ela vai ser vascularizada, e isso vai favorecer o processo de nutrição e equilíbrio, tá? E aí, pessoal, nós falamos da artéria, nós falamos das veias, tá? Então, com isso, nós falamos de tudo, nós ressaltamos essa parte de vascularização. Agora, nós precisamos entender a parte de inervação. Só para vocês terem uma base, quando a gente fala de inervação, nós estamos falando de quê? Quando a gente fala de inervação, estamos falando de nervo, né? Aquele que leva os impulsos nervosos advindo do sistema nervoso central para a parte periférica. Então, veja só, inervação vem toda a parte de potencial de ação para que tudo seja funcional, em equilíbrio, e vem o potencial de ação para que aconteçam as funções. Então, a parte de inervação da ATM, ela advém da onde? Advém do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto par nervo craniano, tá? É o quinto nervo craniano, tá certo? Que ele é considerado o nervo misto, o nervo misto. O nervo trigêmeo, ele é misto por quê? Porque uma parte leva o sensorial e a outra parte leva a motora. Então, veja bem, o nervo trigêmeo, ele já está dizendo, trigêmeo advém de 3, tá? Quem são eles? Quem são as ramificações do trigêmeo? Oftálmico, maxilar e mandibular. Então, ele funciona dessa forma aqui, ó. Nervo trigêmeo, oftálmico, maxilar e mandibular. Então, ele advém, pessoal, veja só, nós temos 12 pares de nervo craniano, o nervo trigêmeo é o quinto par desse nervo, tá? E ele advém do tronco encefálico. Lá no tronco encefálico tem vários núcleos. Olha aqui, gente, o nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo, tá? Vocês estão vendo aqui o nervo, o quinto par de nervo craniano. Para vocês terem base, o nervo trigêmeo, o nervo que é o quinto par, nós vamos utilizar aqui o nervo mandibular, que é o terceiro ramo do nervo trigêmeo. O nervo mandibular, ele se ramifica em vários outros nervos, como aurículo temporal, né? Nós temos o nervo timpânico, nós temos o nervo meníngeo. Então, assim, são vários outros nervos que advêm do nervo mandibular. Então, veja só, o nervo mandibular, ele é um nervo misto, tá? Ele é um nervo misto,
Por quê? Porque uma parte dele vai para a ATM e a outra parte vai para a mastigação. Então, vai para os músculos para fazer esse processo de mastigação. Então, olha aí, pessoal, o nervo trigêmeo. Nós temos o oftálmico, o maxilar e o mandibular, tá? Então, ele vai se inervando, o mandibular, ele se inerva. Tem várias ramificações do nervo mandibular, que é o terceiro ramo. Então, com isso, gente, o nervo mandibular, ele vai atuar de duas formas. Uma para a parte sensorial, vai para a ATM, e a outra é a parte motora, que vai para os músculos, né? Para os músculos da mastigação, tá certo? Então, esse é o nervo trigêmeo. E ele e ele é encontrado no tronco encefálico de várias formas, principalmente em núcleos. Nós temos o núcleo mesencefálico, o principal, o espinhal. Então, esses núcleos, eles são responsáveis por ser um dos modos de atuação do nervo trigêmeo. Nós temos esses núcleos, e esses núcleos são encontrados no tronco encefálico, que servem como percepção, tá? Lá no tronco encefálico, nós temos o processo de percepção, tá? E movimentação da articulação, movimentação da mastigação e da articulação temporomandibular. O núcleo principal, ele é localizado no tegmento contínuo, responsável aí pela parte sensitiva, assim como o espinhal, que também tem a parte sensorial, que atua aí desde o encéfalo até a medula. Então, desde o tronco encefálico até a medula. Então, assim, são responsáveis também pela parte sensorial, pela parte tátil, pela parte de dor, pela parte de temperatura. Então, o nervo trigêmeo ele é localizado nesses núcleos, que são encontrados dentro do tronco encefálico. Então, cada um aí tem suas funções. A gente sabe que o mesencéfalo ele tem essa estrutura baseada nos reflexos visuais. A gente sabe o quanto que o mesencéfalo ele é importantíssimo, né, no nosso meio de vida. E isso faz com que nós tenhamos todos esses impulsos nervosos, tanto para a parte visual, tanto para a parte de ATM, tanto para a parte de mastigação. Então, tudo isso advém de quê? Do nervo trigêmeo, localizado no tronco encefálico, aí nos núcleos, onde a gente pode encontrar o núcleo mesencefálico, né? Nós temos aí o aqueduto, né, que é encontrado também dentro do núcleo mesencefálico. Então, tudo isso, pessoal, é responsável pelo quê? Pela parte de propriocepção, tá? Propriocepção dos movimentos e a parte de contração, né, da ATM. Nós temos aí esse tronco aí, né, que vem o núcleo espinhal, que o núcleo espinhal ele advém tanto da região do tronco encefálico até a medula espinhal, responsável pela dor, pela temperatura, responsável aí pela parte sensorial. Então, o nervo trigêmeo, nós vamos atuar no terceiro ramo, que é o nervo mandibular, que advém aí de várias outras ramificações, que vai para os dentes, para a parte alveolar, que vai para a parte massetérica, tá? Para inervar o nervo, o músculo masseter, vai para o músculo temporal, para inervar o músculo temporal, né? Que é um músculo que vem se juntar com o processo condilar. Então, ele vai se inervando, vai se ramificando em vários outros nervos para dar o quê? Impulso nervoso e contração e sensibilidade nessa região da ATM. Então, nós temos o nervo massetérico, que vai atuar aí dando contrações ao músculo masseter. Nós temos o nervo temporal profundo, que vai dar também contração e, ao mesmo tempo, gente, essa questão da parte sensorial. Nós temos o nervo bucal, que vai nessa região da parte alveolar, da arca dentária inferior. Então, tudo isso advém da onde, pessoal? Advém do terceiro ramo do nervo
trigêmeo, que é o nervo mandibular. Nós temos aí, olha só, o nervo temporal profundo, que ele é subdividido em anterior e posterior. A anterior e a posterior, cada um vai se ramificar, levando a inervação, levando aí contrações, levando a parte sensorial também, para que haja impulsos nervoso potencial de ação, para que possamos ter contrações, parte sensorial, a parte da qual o músculo e a articulação vai receber todo o potencial de ação advindo do sistema nervoso central, levando informações para o periférico, que é o quê? O nervo. O nervo ele é periférico, porque o sistema nervoso periférico ele é dividido em nervos e gânglios. Então, o nervo é periférico e o central é o quê? O encéfalo, onde está localizado aí os 12 pares de nervo craniano. Então, pessoal, quero aqui agradecer ao terceiro Conaneuro por esse momento. Muito obrigada por essa oportunidade e sempre dizer aos congressistas, lutem, vão em frente, participem, adquirem conhecimento, porque todos os dias nós temos atualizações e essas atualizações a gente precisa adquirir para ter sempre o desenvolvimento de vida, para ter sempre aquele desenvolvimento profissional para darmos bem, para sermos seguros e qualificados. Muito obrigada, Conaneuro, muito obrigada aos organizadores, parabéns pelo congresso, parabéns pela organização. Muito obrigada, gente. Bom congresso, bom evento a todos os congressistas e a todos os organizadores. Um abraço a todos.